Paz do Senhor, amados irmãos. Mais um dia que o Senhor nos concedeu. Já aproveitei que eu estou aqui no monte e vou gravar esse vídeo. A passagem hoje fica no livro de Marcos. Marcos, capítulo 13, versículo 22. Porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. Mas vós vede, eis que de antemão vos tenho dito tudo. Amém. Então aqui no estudo pentecostal nos dá mais detalhes sobre esse versículo, né, que fala no capítulo 3, versículo 22, porque se levantarão falsos cristos e falsos profetas, e farão sinais e prodígios para enganarem, se possível, até os escolhidos. O crente da atualidade precisa estar informado de que pode haver nas igrejas diversos obreiros corrompidos e distanciados da verdade, como os mestres da lei de Deus, nos dias de Jesus. Aqui dá uma citação bíblica que fala sobre isso em Mateus capítulo 24, versículo 11 até o versículo 24. Jesus adverte aqui que nem toda pessoa que professa a Cristo é um crente verdadeiro e que hoje nem todo escritor evangélico, missionário, pastor, evangelista, professor, diácono e outros obreiros são aquilo que dizem ser. Esses obreiros exteriormente pareceis justos aos homens. Como diz essa citação bíblica é de Mateus, capítulo 23, versículo 28. Aparecem vestidos como ovelhas. Podem até ter uma mensagem firmemente baseada na palavra de Deus e expor altos padrões de retidão. Podem parecer sinceramente empenhados na obra de Deus e no seu reino, demonstrar grande interesse pela salvação dos perdidos e professar amor a todas as pessoas. Parecerão ser grandes ministros de Deus, líderes espirituais de renome, ungidos pelo Espírito Santo. Poderão realizar milagres, ter grande sucesso e multidões de seguidores. Todavia, esses homens são semelhantes aos falsos profetas dos tempos antigos. E os fariseus do Novo Testamento, longe das multidões na sua vida em particular, os fariseus entregavam-se à rapina e à iniquidade, cheios de ossos de morte e de toda imundícia, cheios de hipocrisia e de iniquidade. Sua vida na intimidade é marcada por cobiça carnal, imoralidade, adultério, ganância e satisfação dos seus desejos egoístas. De duas maneiras, esses impostores conseguem uma posição de influência na igreja. Alguns falsos mestres e pregadores iniciam seu ministério com sinceridade, veracidade, pureza e genuína fé em Cristo. Mais tarde, por causa do seu orgulho e desejos imorais, sua dedicação pessoal e amor a Cristo desaparecem lentamente. Em decorrência disso, apartam-se do reino de Deus. Outros falsos mestres e pregadores nunca foram crentes verdadeiros. A serviço de Satanás, eles estão na igreja desde o início de suas atividades. Satanás tira partido da sua habilidade e influência e promove o seu sucesso. A estratégia do inimigo é colocar-nos em posições de influência para minarem a autêntica obra de Cristo. Se forem descobertos ou desmascaradas, Satanás sabe que grandes danos ao Evangelho advirão. Disso é que o nome de Cristo está menosprezado publicamente. A prova. 14 vezes nos Evangelhos, Jesus advertiu os discípulos a se prevaricarem dos líderes enganadores. Noutros lugares, o crente é exortado a pôr à prova mestres,
pregadores e dirigentes da igreja. Seguem-se os passos para testar falsos mestres ou falsos profetas. Discernir o caráter da pessoa. Ela tem uma vida de oração perseverante e manifesta uma devoção sincera e pura a Deus. Manifesta o fruto do Espírito. Ama os pecadores. Detesta o mal e ama a justiça. E fala contra o pecado. Discernir os motivos da pessoa. O líder cristão verdadeiro procurará fazer 4 coisas: honrar a Cristo, conduzir a igreja à santificação, salvar os perdidos, proclamar e defender o Evangelho de Cristo e dos seus apóstolos, observar os frutos da vida e da mensagem da pessoa. Os frutos dos falsos pregadores comumente consistem em seguidores que não obedecem a toda a palavra de Deus. Discernir até que ponto a pessoa se baseia nas Escrituras. Este é um ponto fundamental. Ela crê e ensina que os escritos originais do Antigo Testamento e do Novo Testamento são plenamente inspirados por Deus e que devemos observar todos os seus ensinos. Caso contrário, podemos estar certos de que tal pessoa e sua mensagem não provém de Deus. Finalmente, verifique a integridade da pessoa quanto ao dinheiro do Senhor. Ela recusa grandes somas para si mesma, administra todos os assuntos financeiros com integridade e responsabilidade e procura realizar a obra de Deus conforme os padrões do Novo Testamento para os obreiros cristãos, que é a passagem, se você quiser pesquisar aí, 1 Timóteo, capítulo 3, versículo 3, por aí vai. Apesar de tudo que o crente fiel venha a fazer para avaliar a vida e o trabalho de tais pessoas, não deixará de haver falsos mestres nas igrejas, os quais, com a ajuda de Satanás, ocultam-se, até que Deus os desmascare e revele aquilo que realmente são. Amém. Eu já fiz um vídeo aí